Eu sei que já faz um tempo que saiu esse vídeo lá na Ilha de Barbados com Cauê Moura, PC Siqueira e Rafinha Bastos descendo o pau no Nando Moura, mas ainda assim eu só assisti o vídeo agora e eu achei que tinha vários pontos interessantes no vídeo que eu gostaria de comentar aqui. Eu acho que o próprio Nando Moura já fez um vídeo comentando isso e se defendendo, né? Quase certeza que ele já fez, mas não assisti o vídeo do Nando Moura, até porque a proposta aqui é realmente comentar o vídeo especificamente da Ilha dos Barbados e dar as minhas pontuações sobre cada tópico que eu selecionei aqui do que eles falaram nesse vídeo. Então não tô nem aí se a notícia é velha, eu quero dar minha opinião sobre isso, eu vou comentar. Lá no Acre isso ainda é novidade, então enfim, beleza. Se você quiser assistir, assista, eu acho que vai ser interessante. E antes de começar a falar do vídeo em si, eu queria convidar você para conhecer a minha banda. Eu tenho uma banda de rock no estilo meio hardcore, pop punk, numa pegada meio Charlie Brown, CPM 22, enfim, se você curte esse estilo, gostaria de te convidar para conhecer as minhas músicas. Vou deixar um card aqui que leva para uma das músicas do meu CD, e aí se você curtir você pode começar a escutar as outras, enfim. Eu só queria fazer essa propagandinha mesmo, mas antes de começar a falar do vídeo em si, eu também queria comentar sobre as pessoas que participaram no vídeo. No caso, Cauê Moura, eu me confundo, Cauê Moura e Nando Moura é meio confuso, né? Mas é o Cauê Moura, PC Siqueira e Rafinha Bastos. E eu queria dizer que eu já fui muito fã dos três, eu acompanhei o Cauê Moura e o PC Siqueira desde o começo dos canais deles, praticamente, bem no comecinho, logo que eles começaram a aparecer aqui e ali, eu assisti todos os vídeos do canal deles enquanto eu tava inscrito, enquanto eu acompanhava, então, tipo, era bem fã mesmo. Eu nunca fui, assim, muito fã de youtubers, mas posso dizer que era porque eu realmente acompanhava todos os vídeos. E o Rafinha Bastos, eu gosto até hoje, eu gosto dele como humorista, né, eu acho legal o stand-up que ele faz. E nesse vídeo mesmo eu concordo com algumas coisas que ele falou, ele reforçou a impressão que eu tenho dele, de um cara que ele não é tão extremista, né, muitas pessoas até acham que tem essa visão dele, mas ele tenta ali botar panos quentes em algumas situações. Ele tá meio perdido ao longo do programa inteiro, a gente vai comentar um pouco isso, mas ele traz alguns pontos de vista interessantes ali no meio, e é um cara que, apesar de eu não compartilhar o mesmo posicionamento político que ele, pelo menos na maior parte das coisas que ele defende, eu respeito ele como profissional e algumas opiniões que ele tem também. O Cauê e o PC, então, são duas pessoas que eu já acompanhei bastante lá atrás, gostava muito do giro de quinta do Cauê e tal, o jeito que ele gritava, achava engraçado, divertido, gostava de acompanhar os vídeos. Eu comecei a me afastar do conteúdo, acho que justamente porque eu comecei a não compartilhar mais das mesmas ideias e opiniões. O PC, mesmo quando eu acompanhava, ele já fazia alguns vídeos mostrando claramente que ele era de esquerda e se posicionando. E, enfim, eu meio que só ignorava isso e acompanhava as outras opiniões dele, que não tinham nada a ver com posicionamento político nenhum. Eram só opiniões aleatórias sobre mais variados temas. Ele falava, tipo, de pipoca até, enfim, que ele gostava, mas prendia no dente. Aquelas coisas que vocês devem saber, os vídeos antigos do PC. Mas eu não passei em momento nenhum a odiá-los porque eles tinham posições políticas diferentes das minhas. Eu simplesmente deixei de acompanhar o conteúdo porque deixou de me interessar o conteúdo deles, enfim, sei lá, enchi o saco ou simplesmente não estava mais curtindo ouvir as opiniões e as ideias deles. Eu conheci eles pessoalmente em eventos e os dois foram bem gente boa, os dois quando eu cumprimentei, enfim, eles provavelmente nem se lembram de mim, mas quando eu conheci eles e cumprimentei, fui lá trocar uma ideia, eles foram super gente boa, e isso não quer dizer muita coisa, mas o que significa que o que eu quero passar pra vocês é que não são pessoas assim, que eu tenho especificamente alguma coisa contra. Eu discordo das ideias e dos posicionamentos deles, inclusive uma crítica que eles fazem no vídeo é porque o pessoal ataca eles com ad hominem, enfim e tal, e ofende as pessoas e critica as pessoas, e eu realmente não tenho interesse nenhum em fazer isso aqui. Eu quero atacar as ideias e os posicionamentos deles, se é que a gente pode falar dessa forma. Enfim, dito isso, foi uma introdução até bem longa, eu vou comentar uma série de tópicos aqui que eu peguei no vídeo que eles comentaram, vou falar o que eu penso sobre as opiniões que eles deram. Bom, o vídeo deles já começa com o PC chamando o Nando Moura pra briga, que é uma coisa que eu acho meio engraçado, assim, do PC, porque ele já demonstrou isso em outros momentos, ele mostra ele praticando exercícios e luta e tal. Acho meio engraçado porque parece aquele cara que quer pagar de brigador, de valentão mesmo, chamando os outros pra enfrentar ele no braço. E assim, ele pode saber lutar, o que for, e tá se exercitando agora, mas ele é meio pequenininho, mirradinho, não é um cara muito intimidador, mas ele tenta passar essa imagem. Eu provavelmente teria muito mais medo se eu desse de cara com o Cauê Moura, que tipo
tem, sei lá, 5 metros de altura, um cara grandão e barbado, mesmo que ele não saiba lutar, sei lá, o cara pode estar super sedentário, mas só a chegada dele já é mais intimidadora. Mas o PC, ele fica tentando reforçar essa imagem do valentão que, tipo, você quer brigar comigo? Então vem cá que eu encaro, enfim. Acho isso um pouco engraçado, só queria comentar isso porque ele começa o vídeo já dessa forma. Aí eles justificam que eles estão fazendo esse vídeo pra desmoralizar o Nando Moura, porque eles sempre ficaram quietos enquanto o Nando Moura atacava, e assim ele foi crescendo, e atribuíram o crescimento do Nando Moura aos ataques que ele fazia a eles. E assim, é meio que verdade isso, de certa forma, porque ele usou o nome dos caras para conseguir ganhar mais alcance, mas é uma estratégia que já foi utilizada por eles, inclusive, né? Eles atacavam, ou não atacavam, mas eles já criticaram muitas pessoas famosas, e querendo ou não, o nome dessas pessoas no título já fazia com que as pessoas viessem assistir o vídeo por causa de quem eles estavam criticando, como o Justin Bieber, como as modas teen, né? Eles seguiram por um caminho bem parecido com o Felipe Neto nesse aspecto. Inclusive, uma curiosidade, porque eu conheci o Cauê Moura por ele ter criticado o Felipe Neto. E eles até comentam sobre isso em determinado ponto do vídeo. O PC meio que assume que eles criticavam o Felipe Neto por recalque. E olha, é bem fácil criticar muita coisa no Felipe Neto, e criticar ele por recalque é um motivo bem merda, né? Mas enfim, ele disse que era mais ou menos por causa dessa pegada. E eu conheci o Cauê Moura porque ele tava criticando o Felipe Neto. Foi tipo bem no começo do canal dele. Ou seja, eles estão criticando uma coisa no Nando Moura que meio que se encaixa pra eles. É uma coisa que eu até já comentei sobre o Felipe Neto, que ele fez a mesma coisa. Tudo bem que eles não estão exatamente criticando o Nando porque ele fazia isso. Eles estão atribuindo o sucesso que o Nando fez a essa prática. O que, de certa forma, é verdade. Mas não é só isso, né? O Nando Moura, ele usou isso, mas ele acabou virando uma figura ali da direita, uma figura bastante controversa, que de fato é bem agressiva e que discordo de muitas coisas na postura dele, mas é fato que o posicionamento político, que ele sempre deixou bem claro, também acabou sendo bem útil nesse crescimento, porque a direita, de forma geral, cresceu bastante nos últimos anos, e o YouTube, inclusive, foi uma das grandes ferramentas que propiciou isso. Então sim, o Nando Moura cresceu bastante por atacar pessoas que já estavam em evidência, assim como os outros youtubers, logo no começo, o Cauê e o PC, também cresceram por atacar quem estava em evidência, só que não eram youtubers, né? Eram pessoas que eram mais famosas, porque não existia youtubers quando eles começaram, praticamente não existia, mas não foi só isso para nenhum dos lados. Isso é a porta de entrada para o público. As pessoas conhecem eles porque vão procurar eles falando sobre alguém que eles gostam, que eles conhecem, que eles não gostam, talvez até, e aí vão ouvir a opinião daquela pessoa e depois acabam ficando e se engajando mais por causa de todas as outras opiniões. É o natural, é o óbvio. Isso aconteceu com o Cauê, com o PC, e aconteceu com o Nando também. E aí tem um diálogo interessante entre o Cauê e o Rafinha, porque o Cauê fala que ele quer mostrar pro mundo o merda que o Nando Moura é, né? Ele quer expor o Nando Moura, assim como o PC Siqueira. E o Rafinha, ele faz um comentário interessante que ele diz: mas eu acho que as pessoas que seguem o Nando Moura já sabem disso, tipo, elas sabem que ele é um merda, né? Ele tá ali participando da ofensa coletiva, porque isso é engraçado, porque o Rafinha parece muito que ele caiu de paraquedas ali, que ele poderia ser uma pessoa que se posicionasse até de forma bem diferente sobre os temas, mas que se deixa um pouco influenciar pelo meio que ele tá, né, convivendo. Não tô dizendo que ele é super influenciável, até porque, como eu já disse, ele até confronta os dois em alguns momentos, põe panos quentes em alguns assuntos, mas passa um pouco essa impressão também de que muito dessas opiniões do que ele fala ali é simplesmente porque ele tá do lado de dois caras que estão com sangue nos olhos defendendo a esquerda e atacando o Nando. Mas o interessante desse diálogo dos dois é que tem uma coisa que eu acho que a esquerda não se deu muito conta mesmo, e que pega nesse ponto que eles conversaram, porque eles falam: nós vamos expor o Nando, e aí o Rafinha meio que questiona: mas será que as pessoas já não sabem que ele é assim? E cara, por mais que o Rafinha tenha falado de forma até meio ofensiva ou pejorativa, tem um fundo de verdade nisso que ele falou, porque como que tu expõe uma pessoa que o tempo todo ela tá ali xingando os outros e falando mal, usando ad hominem o tempo todo, como todo mundo fala, assim? Não precisa muito trabalho pra expor o Nando Moura. Você assiste um vídeo e você vê que de fato ele xinga muito, ele ataca as pessoas, ele é agressivo. É claro que você pode tentar encontrar algumas coisas ali, sei lá, ilegais que ele tenha feito, como já tentaram pegar ali até a mulher do Nando Moura, envolver nessa treta, ou ligar ele com o governo, enfim. Pode ter algumas paradas nesse sentido, mas você falar: ah, o Nando Moura, ele é um cara que xinga muito e ele é infantil porque ele fica dando apelidinho pras pessoas. Cara, isso vai expor o Nando Moura. Você assiste os vídeos dele e você vê. E aconteceu até uma coisa parecida com o Bolsonaro. E as pessoas ficam perplexas, tipo, como é que tem gente que segue o Nando Moura? Como é que tem gente que segue o Bolsonaro, mesmo eles tendo falado umas coisas absurdas?
Mas acontece que é o ponto que a esquerda não percebe, é justamente o conflito do politicamente correto com a liberdade de expressão. O politicamente correto, quem defende são os esquerdistas, né? Tipo, mais firmemente. Assim como a direita defende mais a liberdade de expressão. Então, quem acompanha o Nando Moura, muitas vezes sabe que ele é aquilo que as pessoas criticam, que os opositores muitas vezes criticam. Sabe que ele fala palavrão, que ele xinga, que apesar de ele apresentar alguns argumentos, ele também tenta sempre atacar a pessoa. Sabem disso, mas eles concordam com as opiniões que estão por trás dessa camada e aí eles não se importam com isso. Assim como a gente pode repreender muitas coisas do discurso do Bolsonaro, mas não é o discurso em si que está em evidência para quem concorda com as posições políticas do Bolsonaro. Então a esquerda fica tentando expor um negócio que é importante para elas, mas que não necessariamente é tão importante assim para quem tá do outro lado, porque eles querem mais é que o politicamente correto se foda. Eles não estão nem aí se o cara xinga, se o cara fala palavrão, e aí tipo, nós vamos expor, mas expor pra quem? Pra quem já concorda com vocês, pra quem já tá do lado de vocês, sabe? Tipo, não faz sentido. Esse é um ponto que parece que eles não se deram muito conta. O que eu quero dizer é que pra muita gente não vai fazer diferença se o Bolsonaro falou bobagem há não sei quantos anos atrás, ou se ele deu uma declaração infeliz recentemente, ou se o Nando Moura fez um vídeo e xingou o cara ao invés de só apresentar argumentos de forma completamente ponderada. Não vai fazer diferença porque não é por isso necessariamente que ele acompanha o Nando. E se é por isso, aí vai fazer menos diferença ainda, porque se o cara quer ser agressivo, se ele concorda com o discurso de ódio, intolerância, essas coisas, então, bom, ele tem mais motivos ainda pra acompanhar o cara. Ou seja, pra mim é uma estratégia um pouco ineficaz. É claro, algumas pessoas podem pensar tipo, uau, nossa, é mesmo que eles estão falando. Na verdade, eu acho que vai mais fomentar o ódio em quem já não tem simpatia pela direita e por essa postura agressiva. Você vai realmente criar a imagem de um cara desprezível, de um cara horrível, mas assim, cagando regra pra caralho, eu acho que a taxa de conversão pra essa estratégia é muito pequena. E eu não sei se os esquerdistas conseguiram perceber, mesmo com as eleições, né, que são um fato meio incontestável, mas eles são minoria. Então, tipo, se eles não converterem, eles vão continuar sendo minoria. Eles acham que, tipo, os caras de lá estão tudo presos numa bolha, eles estão cegos dentro dessa bolha, até uma coisa que eles falam, né, tipo, quem tá lá do outro lado tá dentro de uma bolha e segue cegamente e tal. Mano, é a mesma coisa dos dois lados, só que muda a bolha que cada um tá preso dentro. E a bolha da direita hoje é bem maior. Tem um momento do vídeo que eles até, tipo, menosprezam o número de dislikes. Tipo, você acha que a gente se importa com dislike porque a monetização é a mesma? Beleza, o engajamento, monetização pode ser o mesmo, mas a representatividade daquilo é interessante, porque mostra que vocês realmente, pelo menos naquele ambiente, não são maioria. E talvez valesse a pena se perguntar por quê isso acontece. Por que será que a direita cresceu tanto? Eu sei que vocês têm as teorias de vocês até apresentaram no vídeo, simplesmente porque foi um movimento de contra status quo e agora virou status quo, então a moeda vai girar, e talvez não seja bem isso. Vale a pena pensar se de repente não pode ter algo a mais aí que vocês não estão conseguindo ver. É claro que tem isso também, que o antipetismo era muito forte, mas novamente, não é só isso. E também não é só criança, né? Pensar, porque lá é só criança que segue. Tem muito disso, né? De pensar, tipo, não, o pessoal que me segue é tudo maduro, aqui é todo mundo inteligente, lá só tem criança, só tem gente burra. Os dois lados têm essa impressão. Eu não sei se vocês sabem, mas pra quem é de direita, esquerdista é tudo burro, é retardado, não entende nada de história, é criança, não amadureceu ainda, um dia vai conseguir entender como o mundo funciona e aí vai vir pro lado da direita. É comum esse pensamento dentro da direita também. E a esquerda pensa a mesma coisa, tipo, é óbvio, porque vocês estão imersos naquilo. Se vocês achassem que as pessoas que acompanham vocês, que concordam com vocês, são burras, são ignorantes, são crianças, vocês provavelmente não pensariam assim, e o outro lado também não. Isso é óbvio, eu não entendo como as pessoas não enxergam isso, porque ainda que a minha visão do outro lado seja muito clara, né, tipo, eu acho que as pessoas do outro lado estão erradas, porque se eu achasse que elas estão certas, eu estaria daquele lado, também é óbvio que do outro lado eles olham pra cá da mesma maneira. Então, sei lá, pelo menos eu acho interessante ter essa noção, sabe, tipo, estar ciente de que assim funciona. Porque é muito pior do que estar dentro de uma bolha, e praticamente todo mundo está dentro de bolhas, eu acho que poderia dizer que todo mundo de alguma forma está dentro de uma bolha, mas pior do que estar nessa bolha
é estar e achar que não tá. Estar na bolha e achar que na verdade são as outras pessoas todas que estão em bolhas. Porque aí mostra como a sua bolha é ainda mais fechada. Você tá dentro dela e tá tão preso lá dentro que nem se dá conta que você também tá numa bolha. Você só olha pra bolha dos outros. Mas quando você entende, assume e percebe que está dentro de uma bolha, aí você pode trabalhar para tentar sair um pouco dela. Talvez não seja possível sair totalmente dessa bolha, mas você pode trabalhar para expandir ela. Inclusive vendo o que está fora da bolha com mais clareza e sabendo que você também está, você pode até melhorar a sua percepção do que está dentro da sua própria bolha. Inclusive, pode ser que as coisas façam ainda mais sentido e você tenha um argumento melhor para defender as coisas que estão na sua bolha e que as pessoas que estão lá do lado de fora em bolhas diferentes não conseguem perceber. Quero pontuar um momento interessante do vídeo que o Rafinha convida o Nando Moura para um debate, fala que ele não tem nada exatamente contra o Nando Moura, né? Os outros dois é que tem. E aí eles falam, não, a gente não quer debate nenhum, chega de debate, não tem como conversar. E aí o Rafinha até fala, não, mas aí vocês estão sendo tão intolerantes, tão extremistas quanto ele. E o PC, ele concorda imediatamente, o Cauê meio que discorda no começo, mas aí fala tipo, não, é isso. E aí eles falam, mas é que com pessoas assim a gente tem que ser intolerante mesmo, porque combater intolerância com intolerância, basicamente é isso que eles estão pregando, porque não ser intolerante não estava funcionando, então eles também precisam ser. Só que é engraçado, porque mesmo no passado, o Cauê e PC não são exemplos de tolerância assim absurda e de pessoas super assim comportadas, que não xingavam, que não atacavam os outros. Eles sempre fizeram bastante isso, né? Talvez eles tenham mudado depois que eu parei de acompanhar, justamente porque eles se posicionaram mais à esquerda, e aí tem toda a questão do politicamente correto que meio que obriga eles a não serem o que claramente eles eram em essência, porque eles faziam muito isso, né? Mas aí a patrulha começou a pegar no pé e eles estavam daquele lado, então eles precisam se adequar ao lado que eles estão. E talvez isso tenha mudado, mas não sei. O Cauê e o PC que eu conheci há alguns anos atrás, conheci assim, na internet, né? Não conheci pessoalmente, mas a figura que eles mostravam na internet, que claro, não era eles em essência, mas era uma persona, também não era a coisa mais tolerante do mundo, mas enfim, nesse ponto acho que simplesmente eles concordam que os dois lados são intolerantes, eles não estão pelo menos tentando se sentir melhores ou tipo, não, intolerante é ele, a gente aqui, que pelo menos isso já é um avanço, reconhecer que eles também são intolerantes, tanto quanto o lado que eles estão batendo. Eu usei a palavra intolerante várias vezes, mas é radical a palavra que eles usaram. Eles estão sendo tão radicais quanto o Nando Moura. Então, pelo menos perceber que realmente está fazendo a mesma coisa que o outro lado já é alguma coisa. E aí o Cauê Moura faz uma crítica ao Nando que eu considero válida. Ele fala que o Nando utiliza muito a ad hominem, né? Eu já comentei isso aqui, eles também não são grandes exemplos disso, mas ele usa como exemplo o MBL. Ele fala que por mais que eles já tenham discordado dele, tenham até boicotado o vídeo do Cauê, eles não atacavam ele diretamente e que o Nando faz muito isso e também é bastante infantil na forma como ataca, fica criando apelidinho, fica tentando desmoralizar as pessoas. Então assim, isso é uma crítica que eu acho que super cabe, porque de fato o Nando tem essa postura, que é uma postura que eu não concordo. Muita gente pode se identificar, eu não me identifico. Eu me identifico com muitas coisas que o Nando defende, assim, das ideias dele, mas não da forma como ele defende essas ideias, e nem de todas as ideias, mas muitas delas, porque ele tá muito mais próximo de mim no espectro político. Só que, de novo, dificilmente alguém vai pegar essa crítica e abandonar, ou sei lá, parar de seguir o Nando Moura por causa disso, porque se a pessoa acompanha porque concorda com as ideias do Nando, as ideias do PC e do Cauê são praticamente opostas e os dois também utilizam bastante ad hominem. Bom, esse vídeo aí eles atacaram, né, bastante a pessoa do Nando Moura, essa é a proposta deles, eles não estão, tipo, nem tentando negar isso, ou seja, não continuam fazendo muita diferença. É uma crítica válida, eu acho que o Nando poderia repensar isso, ele não vai, ele já falou várias vezes que não vai. Eu prefiro quando as pessoas têm uma postura diferente da do Nando, mas eu não posso negar a eficiência para os objetivos que o Nando quer atingir, ele realmente consegue uma repercussão grande por causa desse jeito dele. Não gosto, acho a crítica do Cauê válida, mas ao mesmo tempo também acho que para quem já acompanha, enfim, ou para quem não acompanha, não muda muita coisa. Quem discorda do Nando, das ideias dele, vai continuar discordando achando ele isso, quem não discorda, quem já sabia que o Nando tinha essa postura, eu também, enfim, já falei isso. Depois disso tem um momento bem simbólico, porque o Rafinha, ele fala, quando eu convido o Nando Moura para vir aqui é de forma praticamente simbólica, alguma coisa assim,
assim, né? Tipo, é quase uma metáfora. Ele fala, porque eu sei que o Nando não vai aceitar, porque ele não quer diálogo. O Rafinha, ele nem conhece muito do Nando Moura, ele deixa isso meio claro ao longo do vídeo, mas eu achei interessante porque mostra o Rafinha meio que tentando, assim, se acertar dentro daquela situação. Mostra que, tipo, ele é praticamente uma pessoa perdida ali no meio daqueles dois, e ele, tipo, não, quando eu convidei, não era bem isso que eu queria falar, eu convidei porque eu sabia que ele não ia vir, porque ele não quer debate. Não sei, cara, acho que talvez o Nando até aceitasse debater, conversar, porque acredito que ele tem certeza que, no âmbito das ideias, ele poderia completamente destruir o Cauê ou o PC, enfim. Certamente ele tem bastante convicção disso, então não sei se ele não aceitaria, mas o Cauê e o PC já deixaram claro que eles não querem conversa, eles querem simplesmente revidar os ataques. Pelo menos eles deixam isso bem claro e assumem completamente essa postura. Isso eu acho digno, se é que a gente pode falar assim. E aí, outro momento interessante com o Rafinha é que ele faz uma crítica à esquerda meio que sem perceber, que ele fala que quando ele teve aquele problema lá com a piada do comer o bebê, a mãe e o bebê e tal, ninguém chamou ele pra um debate com uma feminista. Ele falou que ele pegou o rótulo de pau no cu e as pessoas não queriam nem conversa, tipo, simplesmente colocaram aquele rótulo em cima dele, e parece que ele não se dá conta que quem faz isso é exatamente a galera do politicamente correto que tá na esquerda. E o Cauê Moura, assim, acho que ele percebe que o Rafinha tava indo por um direcionamento mais de direita, e aí ele tenta passar um pano também falando, não, mas você tava fazendo por um motivo nobre, que é uma piada. Só que isso é bem seletivo, né? A gente sabe completamente que, assim, se a piada vem de quem tá na esquerda, aí beleza, e o politicamente correto faz vista grossa, mas se alguém de direita fazendo uma piada com alguma coisa que eles defendem, aí eles vão tentar transformar aquele cara em homofóbico, em racista, vão fazer, enfim, fazer o que fizeram com o Rafinha. E acho que faltou essa percepção pro Rafinha também, de que não eram as pessoas de direita que estavam atacando ele, eram as pessoas do politicamente correto. Eu já vi uma vez ele até criticando isso, criticando que quando aconteceu com ele, não teve toda essa defesa da liberdade de expressão e tal, porque a esquerda estava em evidência, tinha muito mais espaço, especialmente na mídia, que é onde ele atua, então é natural que ele tenha sofrido essa represália, mas foi da esquerda. A direita com certeza teria apoiado, teria ficado do lado dele, ele simplesmente não percebeu isso, talvez até hoje ele não tenha se dado conta que é por conta do lado que ele tá. Talvez agora, estando mais à esquerda, ele fala que ele não é esquerda, né? Ele é esquerda, mais ou menos, às vezes ele é mais direita, ele fala inclusive que nessa questão da liberdade de expressão e politicamente correto ele é bem mais de direita, mas se ele se identificar e aparecer mais como alguém de esquerda, aí talvez a patrulha pegue um pouco mais leve com ele, porque, não, ele tá no nosso time, isso até acontece. Só que fica aquela coisa, né, aquele 2 pesos, 2 medidas, aquela coisa completamente falsa. Ele realmente seria acolhido e bem recebido se ele estivesse do outro lado, inclusive porque ele acredita nisso. Pelo menos ele falou que nesse ponto as posições do Rafinha são de direita, e deveriam ser, porque fazem sentido, né, com quem ele é e com o que ele fala. Tem mais um ponto interessante, que é quando o PC fala que o Nando gravou um vídeo falando, destruindo o PC Siqueira e tal, e na verdade ele não destruiu porque o PC não trouxe nenhuma ideia, ele tava só atacando o Nando, e o que o Nando fez foi rebater os ataques. Mas como é que falam que é muito fácil destruir as ideias do PC se ele não apresentou nenhuma ideia? Cara, o problema já tá por aí, né? Você não apresentou nenhuma ideia, então você tá assumindo que o seu ataque é puro ad hominem e depois critica quando ele faz isso. Eu sei que vocês já assumiram que vão devolver na mesma moeda, enfim, tudo mais. Só uma pequena contradição aqui no que foi dito, pelo menos eu acho. Seria legal apresentar mais ideias, para que talvez pudessem ser refutadas ou não. Você acredita nas suas ideias, então provavelmente você acha que não é tão fácil assim refutá-las, né? Seria muito mais proveitoso pro debate se tentasse trazer algumas ideias, mas eu já entendi que o objetivo não é mais esse. É com o Nando mesmo, é só atacar pessoalmente, devolver os ataques, porque vocês estão de saco cheio. É infrutífero, mas vocês estão ganhando dinheiro com isso, tá bom pra vocês, enfim, fazer o que, né? Novamente, pelo menos quando as pessoas reconhecem o que elas estão fazendo, acho que a atitude fica mais digna. Por mais que a atitude em si não pareça muito digna, eles têm o direito de revidar, né? Já que foram tanto tempo atacados pelo Nando Moura, eles estão assumindo, agora a gente vai devolver na mesma moeda, é isso aí. Eu acho que o Nando atacava um pouco mais as ideias, né? As coisas que vocês acreditavam, ele fazia essa campanha mais pra fortalecer a direita e os pensamentos de direita. Então, seria melhor que o debate ainda trouxesse um pouco disso, mas o nível tá só descendo cada vez mais. Também acho isso uma coisa negativa e fica aqui a minha crítica. O PC fala que o Nando vai virar meme por ser a pessoa que mais fala bosta na internet, mais uma coisa que denota uma grande alienação, pelo menos eu acho, porque, novamente, a esquerda tá em alta
no país, claramente a adesão das pessoas ao discurso de direita é muito maior, então dificilmente ele vai virar piada nesse contexto, porque eles vão ser maioria por um bom tempo, pelo menos eu acredito que por um bom tempo vão continuar sendo maioria, então é muito mais fácil alguém de esquerda virar piada, como tem acontecido frequentemente, como quando a Kéfera foi fazer um negócio do mansplaining, em rede nacional, enfim, acontece o tempo inteiro. A esquerda na internet está muito mais fraca, constantemente vira piada, vocês estão se reunindo para tentar fazer isso, né, para tentar desmoralizar o Nando, como já foi dito, mas ele vai continuar forte por bastante tempo, porque, como eu disse, as estratégias não parecem muito eficientes, então você pode desejar muito que ele vire a grande piada da internet, e na sua bolha pode parecer que é isso, e é isso que você acredita, mas não é a realidade. Se você conseguisse olhar um pouco para fora, veria que muita gente sim não gosta nem um pouco do Nando Moura, ele colecionou muitos inimigos, então é natural que muitas pessoas não gostem dele, só que ele tem muitos seguidores, muitas pessoas que concordam com ele também, e apesar de, sei lá, em números de inscritos ele não ser nem de longe o maior canal, o engajamento que ele tem é muito forte, o que mostra que mais pessoas concordam com ele do que discordam, em média ali de quem acompanha o conteúdo dele ativamente. Aí o Cauê fala que a única coisa notável que o Nando fez foi atacar os youtubers, o que não é bem verdade, né? Ele ajudou na reestruturação da direita, sei lá, ele fez parte de todo esse cenário do crescimento da direita, que, como eu já disse, teve uma atuação forte do YouTube, então, de certa forma, ele ajudou a eleger o presidente. Pra mim, isso não é pouca coisa. E aí o PC Siqueira volta com o discurso de que eles precisam confrontar, porque antes ele era bombardeado nas redes sociais, mas agora que ele começou a revidar, isso diminuiu um pouco. Mas é curioso, porque ele acabou de excluir o Twitter dele, que é uma coisa que vale muito a pena ser comentada, porque ficam falando de bolha social, né, que eles estão muito presos nas bolhas e seguem cegamente. Aí o que o PC faz? Ele exclui o Twitter meio que se sentindo superiorzão, né? Ele fala, não, porque eu excluí o Twitter que lá só tinha gente falando merda, assim como no Facebook também, tem muita gente tóxica, então eu prefiro muito mais ficar conversando com vocês aqui no meu Instagram e no YouTube, porque basicamente tem mais pessoas que concordam com ele, que ficam do lado dele nessas redes sociais, ou seja, porque ele quer ficar mais preso dentro de uma bolha. Aí ele fica com aquela impressão, tipo, não, porque tem muita gente que concorda comigo, a maioria concorda comigo. Claro, se você se fecha num ambiente onde as pessoas concordam mais com você, vai passar essa impressão de que a maioria concorda com você, só que, de repente, não é exatamente isso que acontece. Você simplesmente parou de andar nos lugares onde você via mais claramente que tinha muita gente que discordava e que estava do outro lado. Isso é literalmente se prender cada vez mais dentro de uma bolha. É o efeito contrário. Assim, ao invés de você tentar sair dela, você está tentando entrar cada vez mais. E novamente com aquele discurso de tipo, não, porque as pessoas que discordam de mim, que estão lá nas outras redes sociais, são tudo burra, tudo ignorante, tudo criança, são as crianças xingando, a gente entra no perfil, olha que é criança. Não são todas crianças, vocês sabem disso, provavelmente é meio que equilibrado ainda o quanto de crianças segue vocês e seguem o Nando Moura, mas pra vocês a impressão é que quem tá do lado de vocês é muito mais inteligente, muito mais maduro. Já falei disso aqui, é uma impressão bastante equivocada, mas é natural ter essa impressão quando você propositalmente entra cada vez mais em uma bolha. E aí no meio da discussão, o Rafinha fica perdidaço de novo, eles estão falando que o Nando Moura ajuda a fomentar ódio pela internet, né, ódio e intolerância, e o Rafinha fala, mas eu acho que a gente também faz um pouco disso, reconhecendo o lado deles, e o Cauê fala, nossa, você tá se rebaixando ao nível do Nando Moura, e cara, novamente, não é só isso, sabe? Tipo, eu entendo que o propósito ali é um ataque direto, então vocês não iam ficar toda hora fazendo essa meia-culpa que o Rafinha tá fazendo. Mas é a verdade, né? Também acontece isso dos dois lados. Esse tipo de vídeo que estão fazendo também é disseminação de ódio, por mais que vocês estejam revidando, vocês estão fazendo a mesma coisa que vocês estão criticando. E inclusive ele fala, tipo, a gente comenta sobre, sei lá, a gente influencia falando de sexo e relacionamentos, tipo, tá, isso é uma grande coisa, tá, pode ser melhor do que fomentar ódio e intolerância, mas novamente, não é só isso que o Nando faz. Ele também fala de política, vocês acham que tudo que ele fala é mentira, claro, faz parte, porque se vocês achassem que é verdade, vocês não seriam de esquerda. Mas enfim, ele fala de política e isso pra mim tem mais relevância do que ficar comentando sexo e relacionamentos. Então, se é pra, além da intolerância e tudo mais, tem coisas positivas no conteúdo do Nando Moura também. Assim como certamente tem coisas positivas no conteúdo de vocês, ninguém produz só bosta. Mas enfim, nem faria sentido eles ficar falando essas coisas num vídeo que a proposta é atacar o cara, porque aí o ataque não aconteceria. Aí depois disso eles dão uma puxadinha de saco no Henry Bugalho, né, porque tem se tornado normal, porque é o cara que argumenta e enfim, né. Mais ou menos o que ele falou do Henry Bugalho pela esquerda, ele tinha falado do MBL pela direita. Acho que pro Cauê Moura seriam meio que contrapontos, assim, né? Os dois que tentam argumentar sem ficar atacando a pessoa. Mas eu já vi o Henry Bugalho usando ad hominem, sim. Eu já vi ele atacando diretamente a pessoa do Nando Moura e foi dito que ele não faz isso. Então,
Ele faz. Muito menos, claro, muito menos, porque o Nando Moura passa bastante dos limites nesse ponto. Mas o Henri Bugalho também ataca, sim, a pessoa, usa ad hominem, apesar de argumentar muito mais, e eu entendo por que ele seria uma referência, porque, de fato, vocês agora estão se propondo só a atacar, só ad hominem também. Como vocês não estão realmente argumentando e confrontando ideias, aí todo mundo fica se escorando no Henri Bugalho como tipo, não, olha lá, aquele cara, escuta o que ele fala, porque ele sim está argumentando de forma pacífica e racional e virou um símbolo da esquerda, de um cara que debate mesmo, e não esses outros que são mais populares, mas que não conseguem realmente defender os ideais de esquerda, porque ninguém mais leva a sério politicamente o que é dito pelo PC, pelo Cauê mesmo. E aí tem uma hora que o Cauê Moura praticamente assume uma derrota que ele sofreu pro Nando e pra direita de forma geral, porque ele assume que ele já perdeu muitos trabalhos, né, por causa desses boicotes que as pessoas, que a direita vem incentivando. E isso é uma estratégia da direita, porque eles são contra a censura, mas são a favor do boicote. Então no momento em que eles te boicotarem e você perdeu trabalhos, funcionou, porque eles realmente querem que a esquerda perca representatividade, que as pessoas parem de dar credibilidade para quem é de esquerda e que parem de contratar, de fato, para dar menos espaço para quem defende essas bandeiras. Então é um boicote que funcionou e que é legítimo as pessoas boicotarem o que elas não acreditam. Falam, olha só, você não acredita em esquerda, você é de direita, então boicota esse cara, para de dar dinheiro para ele, para de dar lucro para ele, porque ele tá ganhando dinheiro propagando ideais de esquerda e, enfim, militando. Então boicota. Você praticamente assumiu que isso funcionou muitas vezes, ou seja, mais uma prova de que a direita está bastante forte e está dando resultado o que eles estão fazendo. E finalmente eles trazem o Bolsonaro para a questão, né? O PC Siqueira comenta que agora as pessoas que votaram no Bolsonaro estão percebendo a merda que ele é. Depois de um mês de governo, ele acha mesmo que todos os eleitores, a maior parte, sei lá, alguns eleitores do Bolsonaro, alguns com certeza, mas tipo, boa parte dos eleitores do Bolsonaro perceberam que ele é uma merda depois desse primeiro mês. O Rafinha até traz uma estatística que dá um dado que meio que mostra o contrário. Mas enfim, o Bolsonaro foi eleito pela maior parte da população. Você acha que, tipo, já tirou essa diferença? Não, agora todo mundo já viu, né, que não presta, enfim. Se fosse o caso, se o Bolsonaro realmente fosse um bosta e as pessoas tivessem se dado conta disso, todo mundo que votou nele agora percebeu, você tá dando bastante moral pra direita, na verdade, né? Porque vocês passaram aí uma década e meia sem perceber que o cara que vocês estavam votando de novo e de novo e de novo e apoiando e insistindo e defendendo era um bosta. Tipo, uma década e meia sem perceber, mas o pessoal da direita votou um mês depois, todo mundo já percebeu, né, que era uma bosta. Então, pela sua lógica, a direita é muito mais evoluída, conseguiu perceber em um mês o que a esquerda não conseguiu perceber em anos. Mas pra variar, não é bem esse o caso. Novamente, pessoas que estão muito presas em uma bolha, claro, vocês só olham as notícias ruins sobre o Bolsonaro, sobre o governo dele, vocês olham tudo tentando procurar aspectos negativos, então pra vocês vai sempre parecer uma tragédia. Tem alguma coisa boa que ele fez? Vocês acham que não fez nada de bom, né? Eu acho que provavelmente vocês não conseguiriam falar uma coisa boa que ele fez nesse mês, sendo que ele fez mais de uma, fez muitas coisas boas, mas com certeza essas vocês nem por um instante pararam para dar atenção. E vocês mesmos já falaram várias vezes que o pessoal da direita que tá preso em suas bolhas. Então, se vocês estão nas suas e só olham as coisas ruins, não faria sentido que o pessoal do outro lado só tá vendo as coisas boas que ele fez nesse primeiro mês e, na verdade, ao invés de achar que tá sendo uma merda, as pessoas estão felizes da vida, porque ele tá cumprindo várias coisas que ele prometeu, porque ele tá entregando o que as pessoas esperavam que ele podia entregar, né? Acreditavam que ele iria entregar. O Cauê fala que eles foram muito atacados pela oposição e que agora eles vão ficar quietos. Claro que não, agora eles vão ficar atacando o tempo todo, beleza? Mas seria bem legal se vocês também tivessem atacado o governo anterior, né? Ao invés de ficar defendendo cegamente, aí sim, um monte de coisa terrível, impossível em um mês o Bolsonaro ter feito nada perto, né? Nem um pouco perto de qualquer coisa que o PT tenha feito em todo esse tempo que ele estava no governo. Então, assim, teria sido legal ter atacado naquele momento também. Mas beleza, a oposição tá aí pra isso, né? Tem que atacar mesmo, tem que cobrar. Aí eles fazem uma crítica ao Alexandre Frota, que simplesmente surfou na onda da direita e conseguiu se dar bem com isso, e acho a crítica bem válida. Eu vi alguns discursos do Frota, algumas declarações dele, achei todos horríveis e crítica super válida. Frota não me representa nem um pouco. Depois o Rafinha mostra um pouco
pouco do lado dele direitinha, né? Porque ele critica o Caetano Veloso, critica a Lei Rouanet, fala que é um absurdo mesmo, que não deveriam pegar todo esse dinheiro. O Rafinha, ele defende coisas que eu também defendo, que eu concordo. Ele é meio em cima do muro, só que ele acaba pendendo bem mais pra esquerda, eu acho que principalmente pelas pessoas que o cercam. Ele não teria como ser de direita e tá naquele programa com aqueles dois, acho que não funcionaria, né? Provavelmente não duraria muito tempo, mas ele poderia perfeitamente ir bastante pra direita se ele talvez tivesse seguido por outros caminhos aí, porque tem coisas que o Rafinha pensa que vão completamente nessa linha. Só que ele não é tão politizado e parece que nem se propõe a ser tanto, apesar dele frequentemente manifestar suas opiniões. Mas enfim, só queria deixar essa consideração, que o Rafinha usou uns argumentos de direita ali na frente dos dois e eles meio que fingem que não vem, né? Depois disso, o Cauê Moura começa a cobrar uma postura contra a corrupção da direita também, né? Ah, vocês não eram contra a corrupção? Então cobra lá. E é uma crítica válida, tem que cobrar mesmo. Se for corrupto, não importa se é de esquerda ou de direita. Se defende o discurso não tem políticos de estimação, que não tenha políticos de estimação, caramba. Eu não vou ficar defendendo, eu acho o caso Queiroz lá, enfim, do Flávio Bolsonaro, eu acho que tem muita coisa esquisita naquela história, eu quero mais é que seja totalmente investigado, se for culpado que seja condenado, não ficar passando a mão na cabeça porque o cara é de direita, porque concorda com alguns ideais políticos. Se é corrupto, tem que ser julgado e condenado por isso, não importa o lado, e essa é a postura que se espera, e não deveria se esperar só da direita, né? Convenhamos, né? É engraçado ficar jogando essa bola, vocês não defendiam a corrupção? Que coisa, né? Ah, vocês querem defender a corrupção, então defende contra os dois lados. Sim, é como tem que se fazer. Vocês também deviam fazer assim, seria legal se todo mundo fizesse assim, não acha? E aí, quando o Rafinha traz aquele dado que uma pesquisa mostrou que 75% da população concorda com as primeiras medidas tomadas pelo Bolsonaro, o Cauê já profetiza, daqui a pouco já vai ser 50, depois vai ser 25. Vamos ver, né? Vocês falam que no começo agora todo mundo já deveria estar vendo que é uma porcaria, mas 75% das pessoas concordaram com as primeiras medidas. Talvez não diminua, cara, porque talvez seja melhor. Não tô dizendo que vai ser perfeito, é claro que vai ter problema nesse governo também. Nem se eu fosse o presidente ia fazer tudo perfeitamente, dentro do que eu mesmo acredito, porque isso não é possível, né? Não é só o Bolsonaro que controla tudo, ele não consegue fazer tudo o que ele quer, então eu não espero um governo perfeito, com certeza, mas eu espero um governo muito melhor. E por enquanto eu, e aparentemente 75% da população, estamos vendo que as coisas estão indo mais ou menos por esse caminho mesmo. E tiveram muitas coisas positivas nesse mês. Tiveram, obviamente, ainda algumas polêmicas, algumas coisas negativas, tem que ser feito cobrança em cima disso, é claro, mas enfim, é uma previsão, claro, né, pra você tá torcendo. Na verdade não foi uma previsão, foi uma torcida. Tá torcendo para que as pessoas cada vez mais passem a perder a credibilidade no governo e voltem a acreditar, sei lá, no PT, mas o Cauê arremata falando uma coisa incrível, que ele fala tipo, eles só queriam tirar a esquerda do poder, agora eles tiraram, eles não sabem o que fazer. Não sabem o que fazer, na verdade sabem muito bem o que fazer e querem fazer, querem diminuir os privilégios dos políticos, querem a reforma da Previdência, querem abrir o mercado, querem reduzir a burocracia que existe para abrir novas empresas, novos negócios, gerar mais empregos, querem aumentar a segurança. Tem muita coisa bem clara e sim, sabem o que querem e vão tentar e lutar bastante para fazer isso. Eu achei muito curioso esse comentário do Cauê, porque praticamente demonstra que ele sequer sabe o que a direita quer mesmo, né? Ele não sabe o que a direita quer. Deixou claro com isso. Mas se realmente acha que toda essa mobilização, tudo isso... Sim, você realmente acredita que é só antipetismo, né? Que é só pra tirar a esquerda, que não tem nada depois disso. Cara, tem muita coisa. Acontece que você não sabe. Quem defende esses ideais, quem é de direita, quem acredita nas propostas da direita, sabe muito bem que tem coisa pra caramba a ser feita aqui no Brasil. Pra impedir, inclusive, que caso o próximo governo que entre não seja mais de direita, seja mais difícil pra eles continuarem roubando, porque o Estado tá completamente aparelhado, enfim, tem que diminuir os caminhos por onde a corrupção pode rolar solta. Tem muita coisa pra ser feita. Eu teria que fazer um vídeo só pra falar disso, mas é curioso porque praticamente o Cauê Moura falou naquele momento que ele não sabe o que a direita quer, o que é a direita, em outras palavras. Aí, obviamente, vai ser de esquerda, né? Você nem sabe o que o outro lado defende. E o PC toma uma postura parecida com a do começo do programa, né? O começo do vídeo, que ele vem todo machão falando, vem brigar e tal. E ele novamente começa a falar, tipo, porque eu tô vendo que eles estão acuados, que eles estão em choque, eles estão começando a ficar desesperados com os nossos ataques. Mano, sinceramente, novamente,
diferente, né, a questão. Vocês estão na bolha de vocês veem dessa forma. Eu daqui tenho a impressão de que é o contrário, totalmente o contrário. Vocês é que parecem desesperados, que parecem em choque, que acabaram de perder uma eleição, né, de forma relativamente expressiva e que toda hora tem muitos dislikes em vídeos que defendem a esquerda, porque as pessoas claramente não estão comprando esse discurso, não estão mais comprando a narrativa de vocês. Primeiro, que vocês têm muito mais motivos para estar em choque. Segundo, que vocês estão demonstrando isso também porque, bom, vocês estão atirando para tudo quanto é lado e tentando encontrar problema ali em tudo, e um furo aqui, furo ali, para tentar fortalecer a narrativa de vocês e ninguém acreditando. Então, bom, daqui, inclusive por esse vídeo mesmo, me parece que a postura de vocês é muito mais de desespero, né? Parecem muito mais em choque do que o outro lado. Mas, claro, é a impressão que eu tenho. E para finalizar, o Cauê Moura faz uma crítica aos apelidinhos que o Nando Moura fica dando. Ele fala, tipo, eu tenho o mesmo sobrenome que ele deu um apelidinho e tal. E isso aqui eu já falei, eu acho bem infantil essa postura do Nando, mas aí também ele reforça aquela coisa, tipo, um monte de criança segue ele. Sim, um monte de criança segue o Nando também. Um monte de adulto também segue, concorda, né, obviamente. Mesma coisa pro PC, pro Cauê, muitas crianças seguem eles, muitas, e muitos adultos também. Normal, né, que o público se divida dessa forma. Mas esses apelidinhos funcionam especialmente para as crianças, e aí reforça bastante essa narrativa de que, os inscritos do Nando são tudo criança, né, tipo, ficar achando engraçado o Cauê maconhora, tipo, realmente, sabe, eu achava engraçado isso na quinta série. Hoje em dia, acho patético, mas também eu sou bem chato, né. É isso, comentei o vídeo inteiro dos caras, eu sei que meu vídeo ficou bem longo, porque eu peguei todos os tópicos que eu achei relevante para comentar, então acabei até passando a duração do vídeo deles. Eu acho, né, ainda não editei, mas tenho quase certeza que vai ficar bastante longo. Espero que você tenha tido paciência para assistir o vídeo até aqui, para conferir todas as minhas opiniões sobre esse vídeo, deixando claro, né, tá bem, é para tá claro, mas é uma análise daquele vídeo, não da resposta do Nando ou da treta deles de forma geral, não, é só uma resposta àquele vídeo, uma análise daquele vídeo da Ilha de Barbados, beleza? Só para deixar claro, por favor, porque sempre tem gente comentando, não, mas você desconsiderou isso ou aquilo. Sim, porque eu tô falando só desse vídeo, ok? Se você assistiu esse vídeo longo até aqui, deixa um like, né? Pelo amor de Deus, eu tô aqui falando pra caramba, fiz uma análise longa sobre o vídeo, você assistiu até o fim, então o mínimo que você pode fazer é deixar um like e deixar um comentário e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Não desvie o teu olhar, deixa que o som vai te levar. Se entregue, por favor, ninguém vai calar a tua dor.